O Instituto Sueco VDEM, que analisa o estado das democracias nos 4 cantos do mundo, adverte que os Estados Unidos estão a caminho de deixar de ser uma democracia liberal. A autocracia também está percorrendo uma estrada, ainda assim de 2 sentidos, na Europa. Porque hoje é domingo, abrimos a revista do Expresso e lá encontramos um ensaio de Francisco Louçã, em que a comparação histórica leva este professor catedrático de Economia, que já foi líder do Bloco, a titular Donald Trump e o dia inaugural do quarto Reich. Senator Vance, in 2016 you called your running mate Donald Trump unfit for the nation's highest office and you said he could be America's Hitler. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Partindo de um relatório recente da Universidade de Gotemburgo sobre a degradação dos regimes políticos contemporâneos, onde se destaca a autocratização dos Estados Unidos, com o segundo mandato de Donald Trump, Louçã lembra que ditadores como Hitler ou Mussolini também se fizeram eleger, beneficiaram de uma coligação com o centro-direita e acabaram com o poder total. Apesar de tudo, o relatório do Instituto VDEM ressalva que na América a estabilidade dos processos eleitorais ainda se mantém. Mas um dos responsáveis salienta igualmente que com Trump os Estados Unidos estão a viver o mais severo retrocesso democrático de todos os tempos no país. O Congresso foi marginalizado e a liberdade de expressão está no nível mais baixo desde a década de 40 do século passado. O grupo de pesquisadores em Gotemburgo trabalha com 4.200 pesquisadores em 180 países, usando o que afirmam ser o maior conjunto de dados global sobre a democracia. Mas o que nos conta sobre a América permite uma leitura comparativa com o que vimos acontecer há 100 anos? A marcha sobre Roma e o assalto ao Capitólio, a violência dos camisas castanhas nazis, a quem já foram comparados os agentes do ICE nos Estados Unidos, meras coincidências ou sinais a que devemos estar atentos porque nunca sabemos onde e como será o próximo incêndio do Reichstag. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Francisco Louçã, um ponto anterior à nossa conversa sobre o texto, o ensaio que escreve na revista do Expresso, uma pergunta para perceber este texto que escreve. Se há uma maioria do povo que escolhe um caminho em eleições livres e se essa escolha é por um líder populista, por um regime autocrático, a quem se pode pedir responsabilidades? Ao povo ou à alternativa democrática que não foi capaz de convencer o povo? As responsabilidades são de todos. Quem vota é responsável por uma escolha que faz. Enfim, os agentes políticos, os atores políticos são responsáveis pela criação de alternativas credíveis, mobilizadoras, unificadoras, que é o que é muito importante num tempo em que, digamos, a poeira e as trevas se podem instalar, criando uma resposta perturbante, em que a eleição serve para se destruir a si própria, não é? Portanto, um regime autoritário, como se viu nas experiências dos populismos que conhecemos na Europa, ou seja, o regime mussoliniano, o regime fascista, enfim, os regimes fascistas, mesmo que chegue ao poder através de eleições ou de coligações pós-eleitorais, como foi o caso da Alemanha, rapidamente destrói a democracia e, portanto, instala um regime de partido único. Foi o que aconteceu nesses casos. Vamos começar exatamente por aí, porque começa o seu ensaio, e ele concentra-se nisso, sobre a atual reversão do caminho democrático no Ocidente, com o exemplo da ascensão de Hitler, que chegou ao poder em democracia. Não receia que a comparação de um regime tão brutal como foi o nazismo, e mais à frente da ascensão de Mussolini, que também refere, não receia que comparar estes
dois movimentos da primeira metade do século XX, com o que vemos acontecer agora, sobretudo nos Estados Unidos, impeçam uma discussão mais serena sobre as fragilidades da democracia? Por que razão devem ser estas as balizas? Bom, nós já não vivemos num tempo de discussões serenas. O princípio da democracia, que é o da conversa, desapareceu a partir da altura em que ele é contaminado ou colonizado por discursos de ódio, que são discursos de demarcação e de impossibilidade, a criação de campos estanques. E isso tem sido uma das formas de construir a sociabilidade de extrema-direita e a sua capacidade de comunicação. Agora, é verdade que qualquer comparação histórica deve ser tratada com pinças. Até porque uma comparação tem implícito contar uma história cujo fim não se sabe como ocorre, a partir do exemplo de uma história que já sabemos como como acabou. E, claro, portanto, há um fatalismo. Não, e no seu texto estão lá essas pinças, claro, a cada momento vai balizando o que está a referir, não é? Mas ainda assim Paulo cita J.D. Vance, que um dia chamou a Trump o Hitler americano. Ao fazê-lo, está de alguma forma a concordar com o vice-presidente norte-americano? Não, eu creio que o Trump é um fascista na Casa Branca. E é por três elementos de continuidade histórica. A necropolítica, a ideia de que a política se faz através da destruição e através do extermínio, no limite através da guerra. Em segundo lugar, o supremacismo branco. E, em terceiro lugar, o populismo, no sentido em que o dirigente político é iluminado ou reclama um poder transcendental que se relaciona diretamente com o povo que lhe responde. A democracia é um sistema de intermediação representativa, assembleária, de múltiplas participações, partidos, associações, organizações, sindicatos, enfim, estruturas de representação. E quando o populismo fala de desaparecer, quando invoca um princípio de um destino, o supremacismo branco, ou uma forma instrumental que é a necropolítica, todas as suas componentes políticas atuais aproximam-se dessa forma do que foram os fascismos do século, da primeira metade do século XX. Agora, é claro, o Fernando Rosa utiliza aquela expressão, havia um fascismo canónico, de 1922, a tomada de poder de Mussolini, até 1945, com a morte de Hitler. E, portanto, as grandes diferenciações históricas alimentam formas de ação política democrática que são distintas desde esse tempo, mas que há hoje uma precipitação da política para limiares que nos pareciam implausíveis e até ridículos se fossem invocados, digamos, um argumento que dissesse que podia haver uma milícia de Estado nos Estados Unidos, o ICE, ou que podia haver um Supremo Tribunal ao serviço de um poder político, ou que pudesse haver um presidente que dá indicações precisas ao Departamento de Justiça para perseguir os seus adversários, porque se alguém nos dissesse isso há uns meses atrás ou há um ano, mesmo na campanha do Trump, que já tinha tido um primeiro mandato, nós não acreditaríamos, Paulo. Portanto, mas acredita, então deixa-me, acredita que que começa a haver uma ausência total de freios e contrapesos, como houve e que se fez sentir na Alemanha e em Itália, obviamente, com a ascensão do nazismo e do fascismo? Não estamos aí, mas acredita que caminhamos para aí nessa ausência de freios e contrapesos? Nós temos freios e contrapesos, no caso da política norte-americana, eles existem. O caso da experiência alemã, o que nos demonstrou que se em 53 dias Hitler, nomeado primeiro-ministro, chanceler, pôde conseguir os plenos poderes através da invocação de um incidente, enfim, de uma provocação, que foi o incêndio do Reichstag, ou se em poucos dias depois de uma mobilização de manifestação o Mussolini conseguiu ser empossado pelos Saboias como primeiro-ministro e um tempo depois já tinha instalado um regime de partido único. A característica desses processos é que houve uma ruptura, uma transformação abissal em algum momento, que permitiu que a aliança que a extrema-direita tinha, porque ela era minoritária eleitoralmente, apesar de muito expressiva, mas minoritária, e tinha uma aliança com outros partidos de direita que foram depois engolidos por esse processo. Uma configuração deste tipo não ocorreu.
para que ela ocorra, é preciso que haja um episódio histórico, uma grande transformação política de mobilização, um atentado encenado, uma guerra provocada, um estado de sítio declarado. É preciso militarizar a política para o transformar. O que eu digo é que a cultura política e a consistência política de Trump e das extremas-direita que ele vai impulsionando, com grandes diferenças, aliás, está consolidado com esta ideia de que deve haver um poder absoluto. Quando o New York Times dizia do Peter Thiel, o inspirador da Palantir, que é o intelectual de direita mais influente dos últimos 20 anos. E os discursos dele, entre o alucinado, dizer, por exemplo, que a Greta Thunberg é o anticristo no planeta Terra, enfim, tudo isto parece frívolo, mas a argumentação de que a democracia é um impedimento à liberdade negocial, à liberdade empresarial, à liberdade de capital, é uma consistência política. É a ideia de que o estado de exceção é a normalidade requerida pela liberdade da acumulação de capital e, portanto, pela liberdade que destrói a liberdade, na verdade. E isto é uma ideia que vai fazendo caminho. Era a isso que o J.D. Vance se referia, quando ainda não pensava ser vice-presidente e dizia que o Trump era o Hitler do nosso tempo e dos Estados Unidos. Era, evidentemente, uma declaração adversarial de alguém que, com muita facilidade, como se viu, se converteu ao situacionismo neste contexto. Mas a precipitação das guerras e a precipitação a elevação dos patamares de confronto a qualquer momento deste caminho. Pode levar a essa decisão. Focamos-nos na fonte principal de informação do seu texto, ou pelo menos aquela que depois se transporta para outras leituras, o relatório anual da Universidade de Gotemburgo sobre a degradação dos regimes democráticos, o que o leva a pensar que já não se pode considerar o regime norte-americano uma democracia liberal? Não, creio que ainda se pode e deve, no sentido institucional do termo. Ou seja, há tribunais que podem decidir contra a lei das tarifas, há tribunais que podem decidir contra a vontade política instrumental do poder executivo. Há um parlamento de representação que continua a funcionar, não é? A Câmara de Representantes e o Senado. E, portanto, isso continua. Tem havido restrições porque há uma transformação interna desses processos. E mais expressivo talvez seja a transformação do Partido Republicano, enfim, que hoje é um partido irreconhecível face à sua história do passado. O Partido Republicano era o partido do Lincoln, era Exato. O partido da luta anti-esclavagista, inicialmente até com algum compromisso com a luta dos direitos civis. Os democratas é que eram os esclavagistas do Sul, não é? E por isso mesmo é que uma parte dos democratas esteve do lado dos confederados na Guerra Civil. Mas, enfim, passaram 150 anos e esta transformação ocorre de uma forma nova nas circunstâncias atuais. O Partido Republicano hoje é um partido de fiéis. É um partido em que a fidelidade pessoal é determinada para as escolhas dos seus candidatos. E que corresponde também a esta radicalização, a ideia de que se pode fazer uma guerra interna, não é? Que o ICE pode ocupar estados, ou ocupar cidades, porque elas são de governação democrata e, portanto, impor uma lei de exceção nesse contexto foi um primeiro teste. Pode-se até dizer que mas deixe-me interrompê-lo, exatamente, era por aí que eu ia interromper, claro. Porque claramente fracassou, porque o próprio movimento MAGA se opôs quando houve mortes que foram filmadas. Evidentemente. Essas contradições existem e, aliás, são poderosas no contexto da guerra do Irão, não é? A guerra contra o Irão tem grandes divisões no campo republicano e no campo tradicional dos fiéis. Até porque essa era uma das promessas eleitorais, não é? É evidente. E depois tem consequências internas que prejudicam até a campanha eleitoral do próximo... Aumento de custo de vida e etc. Claro. Portanto, as contradições são muito profundas e, portanto, por isso é que eu afirmo que para poder dar o salto
para o projeto da Palantir, o projeto do Peter Thiel, o projeto desse autoritarismo, é preciso destroçar uma parte importante destas instituições. É preciso uma transformação abissal, não é? Uma transformação, é preciso saltar um abismo. E isso pode acontecer ou não. Mas a ideia, e portanto o que sublinha é que os espaços que são dados na Constituição da ideologia, da política, das convicções, até das alianças, da subordinação, da criação de uma componente de religiosidade em torno do Trump, a figura mais implausível, aliás, enfim, cujo caráter bufónico é muito evidente e, aliás, muito utilizado para criar algum imprevisto na sua forma de exibir mudanças políticas sistemáticas, imprevisíveis e sempre tipicamente muito violentas. Enfim, todo esse processo teria que ser transformado neste contexto. O que é novo é que nunca tínhamos chegado tão perto. Nunca tínhamos chegado à possibilidade de se poder discutir se um acidente, um atentado, uma Al-Qaeda, enfim, qualquer acontecimento não pode provocar uma tentativa de Estado de sítio. Nos Estados Unidos, e uma autocracia plena. Mas deixa-me perguntar, quando olhamos para uma das coisas que também fala no seu ensaio, quando olhamos para a comunicação social que está a ser adquirida por amigos também de Trump, mesmo para as grandes multinacionais tecnológicas, o Washington Post comprado pelo Jeff Bezos, agora a CNN também por amigos por uma família apoiante de Trump, já depois de Musk comprar o Twitter. Nós não deveríamos estar a falar de uma plutocracia muito antes de chegar à autocracia? Não é isso que Trump está a querer montar? É um ponto muito interessante. Na verdade, digamos, a governação social dos Estados Unidos foi sempre uma plutocracia. Não é? No princípio do século XX eram os barões ladrões, eram os grandes... Sim, foram as petrolíferas e etc. Claro, as petrolíferas, da siderurgia, as empresas gigantescas, embora também se deva dizer que nessa altura o Supremo Tribunal dividiu a empresa siderúrgica, e, portanto, por razões, enfim, de práticas anticoncorrenciais. E, portanto, aí funcionaram alguns dos pesos. Mas plutocracia foi sempre. O que é característico agora é uma forma nova dessa plutocracia. Isso tem grande importância para o que está a dizer sobre a tentativa de controle da comunicação social, porque os plutocratas hoje são tecno-oligarcas, portanto são gestores de fortunas gigantescas e de um poder sobre uma parte da humanidade, como os seus consumidores, clientes, como nunca nenhuma empresa de comunicação, nem nenhuma empresa jamais teve. O Facebook, o Zuckerberg, tem 1/3 da população mundial como seus clientes. E, como sabemos, permite a manipulação dos algoritmos e permite a criação já houve eleições influenciadas de um processo de informação, claro. Se somar a isto, que esta aliança, que aliás é nova, Silicon Valley não era aliado do Partido Republicano. Portanto, sim, eram progressistas. No mandato do Trump. Claro, se somar a isto a perseguição a jornais e a ameaça a canais de televisão, o processo de 10 bilhões contra a BBC, os processos contra o New York Times, os processos contra, enfim, o ataque pessoalizado a jornalistas, há uma tentativa de intimidação e de restrição à própria capacidade de expressão da comunicação social, somada com o facto de que este poder não é como a rádio para o Hitler ou para o Mussolini. Tem uma intervenção direta que pode conceber, como já aconteceu no passado, não é? Eleições através da Cambridge Analytica, que foi um pequeno ensaio desse ponto de vista, eram só 80 milhões de pessoas, mas agora estamos à escala dos milhares de milhões. E, portanto, o tipo de poder que estas organizações aliadas de Trump podem exercer, estamos só a começar a vê-lo. Veja os vídeos falsos na campanha eleitoral brasileira, veja os deepfake, veja a possibilidade de criar uma informação permanente para uma parte da população que já não acede às televisões, já não acede às rádios, já não acede aos jornais, mas só tem informação informa apenas, exatamente, informa-se apenas pelas redes sociais. Deixa-me perguntar-lhe se reconhece que as guerras culturais que ajudam agora à afirmação da extrema-direita são um tiro pela culatra de uma parte da esquerda, uma arma que a esquerda usou para a sua afirmação no passado recente. Se é uma resposta.
Houve setores de esquerda que tiveram práticas que só podiam virar o feitiço contra o feiticeiro, as práticas de cancelamento ou de acusação a pessoas, tentativa de restrição de espaço público em função das diferenças de opinião, mesmo quando elas são muito substanciais. Agora, digo-lhe uma coisa, se vemos cada um dos combates pela democracia, como seja o direito a uma mulher não ser presa por decidir abortar, a liberdade dos casais se juntarem conforme o seu amor, enfim, o direito ao casamento gay ou outras decisões desse tipo, eu acho que as devemos reivindicar e reconhecer com a mesma dignidade que o movimento dos direitos cívicos dos anos 60 e o combate à segregação racial. Portanto, porque fazem parte do espaço da democracia, do respeito das pessoas, da liberdade no sentido mais profundo. E nenhum desses combates reduziu a capacidade de resposta da esquerda ou da democracia. Na verdade, engrandeceram a democracia. Fizeram que ela fosse reconhecida por pessoas que sofriam. Eu acho que expandir a capacidade de autorreconhecimento da democracia é essencial para que nós a sintamos como algo que não é um procedimento protocolar ou cerimonial, mas que é como qualquer coisa que vive na nossa vida, que é o nosso sangue, que é a nossa existência, o reconhecimento das outras pessoas e o respeito por elas e pelas suas opiniões. Já na parte final do seu ensaio, volta a comparar o trumpismo ao nazismo pelo belicismo, pelo ódio exterminista e a relação com a grande indústria. Se continua a ter que ir a votos, como acontecerá em novembro com as midterms, que interesse pode vir destas guerras que deixam os eleitores zangados com o aumento do custo de vida que as guerras provocam? O que é que ganha Trump com isto? Bom, a curto prazo parece perder e de facto ele tem constituído com os impactos sociais e económicos desta guerra um contexto em que tudo se inclina para uma derrota eleitoral dos aliados de Trump e do seu partido. O que seria um dado muito importante para contrariar este caminho de agressividade social e de agressividade do discurso. Seria um pequeno ponto de viragem, mas de uma grande importância. O que estas guerras, contudo, representam, até porque o argumento que Netanyahu arrasta Trump para esta guerra contra o Irão, de que Netanyahu beneficia num projeto estratégico mais claro, que é o do grande Israel em toda aquela região, sem qualquer potência militar que possa balançar a sua força, e o Trump em contrapartida não. Mas repare, o argumento mais substancial da diferença em relação à vaga fascista, o tal fascismo canónico dos anos 20, 30 do século passado, é que no século passado era uma resposta da burguesia industrial e financeira ao risco da revolução russa, e, enfim, a ameaça do comunismo, que era sentido como uma beligerância proletária que se sentia ameaçadora. Isso hoje não existe de todo. Mas, em contrapartida, o século XXI é o século da disputa entre os Estados Unidos e a China. São duas formas de acumulação de capital distintas, mas há uma confrontação geoestratégica que faz do Pacífico uma zona, um território de enorme tensão e que tende a crescer. Só aparece por via muito indireta. Os chineses não são agentes da guerra da Ucrânia, não intervêm diretamente na guerra do Irão, embora o ataque ao Irão possa restringir os seus fornecimentos de energia. Mas todos vemos que a percepção estratégica da liderança norte-americana é que uma guerra, uma confrontação, uma tensão com a China é o fator político dominante do nosso tempo. E, portanto, creio que Trump está a preparar uma militarização, está a antecipar. Conseguirá ele? Pode ser que não. Perderá as próximas eleições e não se vê que seja fácil ele interrompê-las ou enfim, utilizar o tal golpe para um estado de sítio. Essa é a questão, mesmo para fecharmos a nossa conversa, estamos no final do ensaio, damos um salto ao início, ao relatório de Gotemburgo, que salienta como critério distintivo de antecedentes históricos a estabilidade, escreve o Francisco Louçã, dos processos eleitorais. Teme que isso possa ser posto em causa pela Casa Branca nas eleições de meio de mandato? Eu creio que esse é o critério decisivo.
se as eleições funcionarem com as particularidades que têm as eleições norte-americanas, não é? Em que um candidato presidencial pode perder no voto popular e ganhar a presidência, a nomeação. Mas com essas, o que aqui, enfim, neste contexto agora é diferente, porque elegem a Câmara dos Representantes e o Senado. Mas se as eleições decorrerem como normalmente, e isso conduzirá à derrota de Trump, a não haver nenhuma mudança substancial, significa que o sistema está a funcionar. de representação democrática funcionou e não foi interrompido. Era preciso interrompê-lo ou caminhar para que no futuro ele fosse interrompido, para que uma autocracia fosse afirmada. O que, contudo, o relatório de Gutenberg tem de muito interessante é o espanto. Porque é um conjunto enfim, é uma instituição respeitada que tem feito este acompanhamento e que o faz de uma forma muito independente, não depende de nenhum governo, não faz favores a nenhum governo, critica qualquer forma de restrição e de abuso à liberdade de opinião, à liberdade democrática, nas restrições ao direito de voto, outras formas, mas eles estão atónitos com a rapidez deste processo e refletem isso no relatório. Como é que foi possível que tão depressa Trump já tinha tido um mandato, foi derrotado, provocou um ataque ao Capitólio. Esse ataque deixou marcas da sua, enfim, da forma como ele entende a política, de uma forma de... Sim, mas também parece que os democratas desistiram de fazer verdadeira oposição. Sim, na última campanha presidencial fizeram uma campanha presidencial muito fraca, embora a diferença de votos não fosse enorme, não é? Portanto, é uma diferença, enfim, relativamente pequena, mas desde então há uma grande desorientação, não é? Portanto, não se encontra nenhuma liderança democrata, sendo que o Partido Democrata é também um partido, enfim, tem uma ala esquerda, tem uma ala direita, tem uma ala pró-sionista, tem uma ala anti-guerra, tem uma ala pró-direitos civis, tem uma ala muito supremacista também. Os partidos nos Estados Unidos são ainda mais do que os partidos que nós conhecemos na Europa. Albergues espanhóis, sem ofensa para os espanhóis. Claro. Portanto, são mesmo sacos de gatos, não é? Do qual resulta depois uma liderança que é muito uniformizante, porque o presidente tem enormes poderes, na verdade governa, não é? E governa com poderes muito extensivos. Veja bem a quantidade de decisões executivas, as tais 150 decisões executivas, no primeiros 24 horas do poder de Trump. Ele substitui enfim, a vida parlamentar, ao ponto de ter conduzido uma guerra sem autorização que é imposta legalmente, sem autorização do Legislativo. Na revista do Expresso também pode ler. Não se fez jornalista, mas fez um negócio que está a mexer com o setor dos mídia em Portugal. Francisco Pedro Balsemão encontrou nos italianos do grupo Media for Europe os parceiros essenciais para garantir o futuro da empresa, dona da SIC e do Expresso, da qual é há 10 anos o CEO. Título da entrevista: Francisco Pedro Balsemão, sou um jornalista falhado. E ainda, a guerra contra o Irão expôs a fragilidade dos Emirados Árabes Unidos. Afinal, o que quer Abu Dhabi? Mesmo antes do início das hostilidades, várias intervenções militares em busca de recursos e poderio geopolítico enfraqueceram o Instituto Regional daquele que é um dos países mais ricos do mundo. Após o conflito, Abu Dhabi terá escolhas difíceis de fazer. A sonoplastia deste episódio foi de José Seduvim Pinto. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.